Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, que Deus abençoe ricamente a vida de cada um que está nos acompanhando com mais esse vídeo. Hoje eu gostaria de deixar uma porção bíblica para a sua meditação espiritual, como é o nosso propósito, do nosso coração, de assim que possível nós gravarmos uma palavra de Deus para a sua edificação e também para glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Eu sou seu amigo, pastor Elisário Melo, da Igreja Pentecostal Obra de Amor e Fé, com sua sede em Novo Hamburgo. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida e por nós. E eu posso testificar dos grandes feitos do Senhor e dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquela passagem do bom samaritano, uma palavra conhecida. Está localizada em Lucas capítulo 10, versículo 25 a seguir, e eu quero ler com vocês aqui. Diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: O que está escrito na lei? Como que tu lê? E o doutor respondendo disse: Está escrito assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse Jesus: Tu respondeu bem, faze isso e viverás a vida eterna. Mas ele, porém, o doutor, querendo justificar-se a Jesus, ele disse: Quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, contou-lhe essa parábola, dizendo: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo-o ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Perguntou Jesus ao doutor: Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse Jesus: Vai e faze da mesma maneira que o samaritano. Uma passagem bem conhecida, e o contexto que nós lemos dispensa comentário. A história é contada que um doutor da lei chegou diante de Jesus e perguntou a Jesus, tentando experimentar Jesus: O que eu tenho que fazer para dar a vida eterna? Jesus disse: Mas tu é doutor, tu é conhecedor, o que está escrito na lei para ter a vida eterna? Aí ele começou citar todos, e principalmente dizendo: Olha, tem que amar a Deus, Senhor, sobre todas as coisas, com todo o entendimento, com todas as forças, de todo o coração, e também ao próximo como a si mesmo. Jesus disse: Tu respondeu bem, faze assim e tu viverás eternamente, tu terás a vida eterna. Aí aquele doutor
tentando se justificar, disse: mas quem é o meu próximo que eu tenho que amar com a mim mesmo? Quem é que é? Né? Então Jesus conta essa passagem, dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Tiraram tudo que ele tinha e espancaram bastante ele naquele caminho. Deixaram ele meio morto ali naquele caminho. Aí passou um líder religioso, um sacerdote, né? Passou, olhou aquela situação, aquela pessoa ali agonizando, sem nada, despojado, agredido, meio morto, e passou de largo, como se não tivesse acontecendo nada. De igual modo também, logo depois, passa também um levita da casa do Senhor. Olhando para aquela situação, também não deu a mínima e passou de largo. Mas nessa situação, passa um samaritano e olhou aquele ser humano despojado, assaltado, agredido, meio morto, agonizando. No coração do bom samaritano, ele se moveu de íntima compaixão pela situação daquela pessoa e diz que desceu da sua cavalgadura, atou as feridas, aqueles cortes maiores, atou, fez um curativo, colocou azeite e vinho nas feridas. Ele tratou e ergueu aquela pessoa na sua cavalgadura e levou até o primeiro hospital, a primeira estalagem. E lá ele cuidou aquele homem. Ele, na verdade, ele mudou de rota da sua viagem. Ele ia seguindo, mas ele parou e atendeu aquele necessitado. Cuidou durante toda a noite. No outro dia, ao partir, ele tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro daquela estalagem. Disse: olha, cuida deste homem doente, cuida dele, está aqui o pagamento. E se você gastar com ele mais do que esses 2 dinheiros, quando eu voltar, eu te pagarei. Então, Jesus agora pergunta ao doutor da lei, dizendo: qual que você achou que foi o próximo daquela pessoa que estava naquela circunstância? Quando Jesus perguntou ao doutor, ele disse: aquele que usou de misericórdia, de compaixão para com a situação daquela pessoa. Então, Jesus disse novamente ao doutor: tu também, se você quer vida eterna, se você quiser dar a vida eterna, você vai e faz da mesma maneira. Nessa passagem, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as lições de vida, de comportamento, lições espirituais que nós extraímos do bom samaritano. É uma história linda que Jesus contou sobre o bom samaritano. E nessa história, nessa situação que Jesus abordou para aquele doutor da lei, essa lição, além de tirar a máscara da religião, da hipocrisia, ela traz lições importantes para nós a respeito do amor e da misericórdia para com os feridos e rejeitados pela sociedade. A primeira lição que nós extraímos nessa passagem, a partir do homem que foi assaltado, a primeira lição é que nós devemos evitar caminhar na contramão de Deus. Diz a palavra: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. Jerusalém é a cidade do grande rei, porém Jericó é a cidade do pecado e da destruição. Então, o homem que foi assaltado naquele caminho e foi despojado, agredido, ele saía da cidade do grande rei e ia para a cidade do pecado e da destruição.
Ele saía de Jerusalém, melhor dizendo, e ia para Jericó. É como que hoje, nos nossos dias, é alguém sair da presença do grande rei, sair da presença de Deus e ir para o mundo de pecado, para um Jericó, local de pecado e destruição. Isso é andar na contramão de Deus, sair de Jerusalém para ir para Jericó. A palavra de Deus diz, quando Jesus falou, ficai em Jerusalém, não saia de Jerusalém. Ele disse aos discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Devemos ficar em Jerusalém, devemos caminhar o caminho em Jerusalém e nunca sair da Jerusalém espiritual para ir para um Jericó. Não sair da casa do Senhor, não sair da comunhão com o Senhor, do contato com o Senhor, do contato, da intimidade com o grande rei, para ir para um Jericó, local de pecado e destruição. O homem caminhava na contramão de Deus, e nesse caminho de trevas e perigoso, caminho escorregadio, ele caiu nas mãos dos salteadores, e ele foi despojado. No Jericó, nesse caminho, nesse trajeto da contramão de Deus, nós somos despojados, perdemos os valores, perdemos o que carregamos conosco de valores e ainda somos agredidos. Não podemos andar na contramão de Deus. Então, sair da cidade do grande rei para a cidade do pecado e da destruição é andar na contramão espiritual. Sabemos que essa estrada de Jerusalém para Jericó tinha cerca de 27 quilômetros e era uma estrada desolada e perigosa. Era um trajeto de 27 quilômetros e era desolado e perigoso, não havia segurança, era muito perigoso andar naquela estrada. Assim como também quando alguém faz o caminho inverso, quando alguém sai da presença de Deus e vai nesse trajeto para o mundo de pecado e destruição, lá é perigoso nesse caminho. Essa estrada continuava infestada de assaltantes nesses dias. Então aquele homem andou na contramão de Deus e foi assaltado. Ele foi despojado, tiraram o que ele tinha de valor. E ainda agrediram, deixaram meio morto. Mas louvado seja Deus pelo bom samaritano, que apareceu na hora mais incerta da vida daquele homem que estava naquela situação. Em 2 Samuel 22, ele afirma dizendo: o caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. O caminho do Senhor é perfeito, mas muitos são que optam pelo caminho escorregadio e perigoso, escolhem andar o caminho na contramão de Deus. O que acontece é alta probabilidade de ser assaltado no caminho, porque é um caminho perigoso, sombrio e escorregadio, quando a pessoa anda na contramão de Deus. No Salmo 119, ainda o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando nós andamos na mão do Senhor, quando nós andamos o caminho do Senhor e não andamos na contramão do Senhor, a palavra dele ilumina os nossos caminhos. Ela é lâmpada para os nossos pés e nós caminhamos e não tropeçamos, e ele é nosso escudo que nos protege dos salteadores, dos demônios, daqueles que atacam no caminho inverso, na contramão de Deus. Então a primeira lição que nós extraímos dessa passagem do bom samaritano é que nós nunca devemos andar na contramão de Deus.
O final é triste, porque esse caminho da contramão de Deus, ele é escorregadio, ele é perigoso. E a probabilidade de nós ser atacados e feridos, a probabilidade é muito grande. A segunda lição que nós aprendemos nessa passagem do bom samaritano é que nós devemos evitar sempre a religião da hipocrisia. Sabe o que é aquela santidade demais? Aquele santo demais? Aquele mais do que os outros? Aquele super crente? Devemos evitar. É a segunda lição que Jesus nos deu através dessa palavra do bom samaritano, é que nós devemos evitar não ser, devemos evitar a religião da hipocrisia. E eu lembro agora, me vem à minha mente, que esta passagem do bom samaritano, ela nos passa que o amor ao próximo está acima da religião, está acima de qualquer religião. Não adianta eu dizer que sou religioso, que eu tenho cargo tal, que eu sou um líder tal, se eu não tiver amor ao próximo. Porque o amor ao próximo, ele diz tudo, quanto a religião da hipocrisia não diz nada. Louvado seja o nome santo do Senhor. O sacerdote devia curar as feridas do povo. Essa era a função do sacerdote. E também reconduzir o povo ao caminho do Senhor. Mas simplesmente, na história contada por Jesus, o sacerdote passou e ignorou aquele ferido no caminho que descia de Jerusalém a Jericó. Isso revela o descaso da religião da hipocrisia. Em Lucas capítulo 10, 32, um levita descia por aquele caminho, também está escrito, e vendo o homem ferido, também ignorou e passou de largo. O trabalho, a missão dos levitas, que foram escolhidos para cuidar do lado espiritual do povo. Quando Jesus conta essa passagem, ele também nos diz que o levita fez pouco caso da situação daquela alma que estava ferida no caminho. Agora você pode perguntar, o que é a religião da hipocrisia? A religião da hipocrisia é o amor fingido que as pessoas praticam. Nós vivemos num tempo em que é dura a realidade, que se pratica muito o amor, mas é um amor fingido, um amor hipócrita, um amor que demonstra a santidade que não tem. Em Romanos capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo afirma: o amor seja não fingido. E em 1 Pedro 4,8, Pedro afirma dizendo: sobretudo tende, não qualquer amor, mas ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. João também escreve em 1 João 3,17, dizendo: quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Aquele que tiver condições, aquele que tem condições, bens no mundo, aquele que pode ajudar alguém que está em necessidade, lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? E nós sabemos que o sacerdote, o levita, eles poderiam fazer algo, eles tinham tudo para fazer algo por aquele que estava na circunstância terrível, despojado e todo ferido à beira daquele caminho. Mas o sacerdote e o levita não fizeram. A segunda lição que nós extraímos dessa passagem, como falei antes, é que nós devemos evitar a religião da hipocrisia. Há um ditado que diz que todo santo demais vira diabo, Não que eu concorde exatamente com essa expressão forte, mas essa é a realidade. Muitos demonstram uma santidade que não têm.
E o amor que praticam é um amor fingido. E o apóstolo Paulo disse: o amor seja não fingido. E o apóstolo Pedro disse: não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Jamais podemos ser hipócrita. Terceira lição espiritual que nós extraímos dessa passagem é que devemos praticar o amor do bom samaritano. Nós devemos seguir o exemplo do bom samaritano, como conta Jesus, como ele disse para o doutor da lei. Primeiro ele disse: vai e fazes o que tu disse que conhece da lei. Você disse que tem que amar a Deus sobre todas as coisas, todo o coração, todas as forças, todo o entendimento, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus disse: olha, tu falou bem, fazes assim e viverás. Tu quer saber como se faz para herdar a vida eterna? Faz isso. Aí ele disse: não, mas quem é o próximo? Como se estivesse perdido. Quem que eu devo amar? Quem que eu devo cuidar? Jesus contou, essa história linda do bom samaritano. E no final da sua fala, Jesus disse: tu entendeu o que eu te contei sobre esse fato que ocorreu do caminho de Jerusalém a Jericó, que esse homem foi assaltado? Quem tu achas que foi o próximo daquela pessoa? Aí o sábio doutor disse: aquele que usou de compaixão. Jesus então diz: vai e fazes a mesma coisa. Esse é a indicação. Isso é o que se deve fazer para herdar a vida eterna. Então, a terceira lição espiritual que nós extraímos é que nós devemos praticar o amor do bom samaritano, ser imitador daquele bom samaritano. Nós sabemos que o texto sagrado de Lucas afirma que o bom samaritano, além de prestar os primeiros socorros, aplicando azeite e vinho nas feridas do homem, também cuidou dele até ficar sarado. O bom samaritano cuidou ele até ficar sarado, porque ele cuidou durante a noite até outro dia, tirou o pagamento que ele tinha e deu ao hospedeiro e disse: olha, cuida dele, e se tu gastar mais até ele ficar são, quando eu voltar eu vou te pagar. Eu assumo, disse o bom samaritano. E o hospedeiro se encarregou de cuidar o homem até sarar. Esta é a lição do verdadeiro amor. Esta parábola de Jesus foi um duro golpe na hipocrisia dos escribas e fariseus, que negligenciavam a justiça e a misericórdia e o amor de Deus. Os preceitos mais importantes da lei, eles negligenciavam. O samaritano de um povo tão odiado pelos judeus. Aí é que está a história. O samaritano era um povo odiado pelos judeus, mas esse samaritano mostrou muito mais amor do que os judeus, dos sacerdotes, escribas e os demais, inclusive o doutor da lei, que estava indagando a Jesus. Em João 13:35, Jesus disse: nisto conhecerão todas as pessoas que vocês são meus discípulos. Mas no que, Senhor? Sabe como que vão conhecer se vocês são realmente meus discípulos? Que vocês realmente não pertencem à religião da hipocrisia? Se vós amardes uns aos outros. Só se conhece um verdadeiro discípulo do Senhor, só se conhece um cristão verdadeiro, só se conhece um discípulo do Senhor se ele pratica o amor uns com os outros. Se vós amardes uns aos outros, vocês vão ser reconhecidos e conhecidos que realmente são meus discípulos. Não tem como alguém dizer que é discípulo do Senhor se não ama o seu irmão. A Bíblia ainda vai dizer que aquele que não ama o seu irmão e diz que ama a Deus, é piedoso, ama a Deus, mas ele não ama o seu irmão. Além de não ser discípulo de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele é mentiroso e não há verdade nele. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus se não amar seu irmão. Como que vai amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Então Jesus ele disse
o que João registrou no capítulo 13 e 35: nisto conhecerão todos que vocês sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, senão é sinal que vocês não são meus discípulos. Ele diz: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Não tem como uma pessoa dizer que é discípulo de Jesus se não amar as pessoas uns aos outros. Em Colossenses capítulo 13 e 14, Paulo escreve dizendo: e sobre tudo isso revestir-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E em Hebreus 13 e 1, o escritor escreveu dizendo: permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal entre os discípulos, entre os irmãos, entre as pessoas. E aquele que é discípulo é característico do perfil do discípulo do Senhor Jesus, do cristão verdadeiro: amar, praticar o amor não fingido, praticar o amor não de palavras e de língua, mas de obras e em verdade, como disse o apóstolo Pedro. Para concluir, eu gostaria de dizer para você que está nos acompanhando: com essa passagem entendemos que nós devemos evitar andar na contramão de Deus, como aconteceu com aquele homem. Ele andou na contramão de Deus, saiu da presença do grande rei para ir para um local de pecado e destruição, foi assaltado, despojado, ferido. Então aprendemos a primeira lição, que não devemos andar na contramão de Deus. E também não pertencer à religião da hipocrisia. Evitar a religião da hipocrisia, do amor fingido, de demonstrar uma santidade que não tem, de demonstrar um amor não verdadeiro, não sincero, ou só de palavras ou de língua, mas não de obras de verdade. E também nós devemos, é característico do cristão verdadeiro, praticar a religião do verdadeiro amor, assim como o bom samaritano. E hoje, nesse momento, eu gostaria de afirmar para você que está nos acompanhando: quem sabe você, por A ou por B, tem saído da presença de Deus, tem saído da presença do grande rei, tem feito o caminho inverso, você tem caminhado um caminho escorregadio, um caminho perigoso, de sombra, de morte, indo para o lugar do pecado, partindo para o local do pecado e da destruição. E quem sabe você foi ferido, quem sabe você foi atacado espiritualmente falando nessa caminhada. Quem sabe você está numa situação adversa da sua vida e você sente os golpes, você está sofrendo as dores das feridas espirituais em seu corpo, em sua alma, em seu espírito. Mas eu quero dizer para você, nesse momento, o bom samaritano, através da palavra de Deus, ele encontra com você. Ele te socorre, ele te pega nos braços nesse momento, ele cura tuas feridas, ele ata as tuas feridas mais graves, e ele coloca remédio, ele coloca azeite nas tuas machucaduras, e ele te leva, ele quer te levar. Aceite ele te colocar na sua cavalgadura, espiritualmente falando, e aceita ser conduzido ao local de tratamento, de cuidados, que é a casa do Senhor, que lá com certeza Deus já levantou alguém para cuidar de você, até que você fique são. O bom samaritano te encontra, você que está ferido nesse momento, e ele quer curar sua alma, ele quer curar a sua vida. E o bom samaritano desse momento é o Senhor Jesus, através da sua palavra ministrada, através do seu divino Espírito Santo, que comunica aos nossos corações. Ele está dizendo: eu estou à porta do teu coração e bato, se tu ouvir a minha voz, eu vou entrar em sua casa e cearei contigo, e você comigo. E com certeza o Senhor cuida de você. E você, cristão, você que tem vivido, tem se esforçado, está no caminho
Lembre-se dessas lições espirituais que extraímos dessa passagem. Nunca devemos sair da presença do Senhor e andar na contramão dele, porque é perigoso. Também devemos fugir da religião da hipocrisia e devemos praticar o amor do bom samaritano se nós ver alguém ferido na caminhada. Que Deus abençoe sua vida. Medite nessa palavra, receba a bênção do Senhor, que com certeza a sua vida vai mudar. Aceite, você que está ferido, aceite a ajuda do bom samaritano. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você nessa noite, sobre essa palavra, e ministrar sobre a sua vida a bênção do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais uns minutos, Senhor, da Tua palavra, por mais essa meditação dessa palavra sobre o bom samaritano, a qual aprendemos com o Senhor, essas grandes lições, que essa passagem do bom samaritano, ela nos diz que o amor ao próximo está acima de toda e qualquer religião, que nós devemos nunca andar na contramão do Senhor, que nós devemos evitar a religião da hipocrisia, que nós devemos praticar o amor do bom samaritano. Senhor, quem sabe se tem alguém ferido, Senhor, neste momento, na sua vida, andou na contramão do Senhor e está agonizando espiritualmente. Vai através do Teu Espírito Santo e toca nessa vida, restaura, e que o Teu Espírito Santo venha convencer o coração a aceitar a ajuda do Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor ainda cura a alma, cura o espírito, o Senhor restaura vidas, e eu quero profetizar em nome do Senhor, restauração, e obrigado, Senhor, por o Senhor ser o bom samaritano, o Senhor nos socorreu, nos curou e nos restaurou. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, é o que nós dizemos ao Senhor. Sê conosco, cuida-nos, Senhor, e ajuda nós sermos cristãos verdadeiros e verdadeiros discípulos do Senhor, reconhecido por nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Amém? Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos os irmãos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor a todos.